Boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos para mais um encontro especial com a Palavra de Deus, né? Mais um tema da série Ensinos de Jesus. Hoje iremos tratar um tema muito especial, né? Aqui no nosso canal IASD Novo São João. Iremos tratar um tema, digamos assim, bastante delicado, irmão Cleison. Vou deixar você dar a sua boa tarde, né? Cumprimentar a todos, depois a gente vai anunciar aqui o nosso tema de hoje. Boa tarde, então, para você que nos acompanha sempre aqui no nosso canal, tá? No programa Bíblia em Foco, tá? Um canal especial para estudo da Palavra de Deus. É muito bom ter você aqui com a gente, tá? Então, já pegou a tua Bíblia aí, ó? Pega a Palavra do Senhor, vamos lá, vamos folheá-la sobre um tema realmente muito interessante, mas tem muita divergência sobre esse tema, né, meu Deus? Bastante, irmão O mundo Cleison. religioso tem muita divergência sobre o tema. Mas que tema é esse mesmo? Hoje nós iremos aprender um pouco mais o que Jesus ensinou sobre o dinheiro, né? Tema bastante delicado, a gente vê muitos comentários, inclusive comentários depreciativos, né? Acerca desse tema, muitas acusações. Mas nós vamos entender como que a Bíblia trata esse assunto, né? O que Jesus ensinou sobre o dinheiro, a maneira como alguns líderes religiosos tratam sobre o dinheiro tem fundamentação bíblica? As acusações que os leigos, né, usar aqui um Críticos. termos críticos, né, religiosos fazem acerca desse tema, tem fundamentação bíblica também? É claro que a gente precisa entender esse tema muito delicado pela ótica de Cristo, né? E nós vamos descobrir hoje o que Jesus ensinou sobre o dinheiro. Já estudamos diversos temas, né? O que Jesus ensinou sobre o perdão, o que Jesus ensinou sobre a Bíblia, o que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo. E é lógico que o dinheiro não ficaria de fora, né? Dessa série especial, né? Ensinos de Jesus. Aliás, irmão Dailson, e tem uma certa fundamentação não bíblica, tá? As críticas de muitas pessoas tem um certo fundamento, tá? Mas não é um fundamento bíblico, tá bom? Mas as críticas de muitas pessoas em relação à forma como muitas igrejas tratam essa questão do dinheiro, ela realmente é embasada em fatos reais, tá? De exemplos ruins, péssimos que a gente tem visto por aí afora de líderes religiosos. Infelizmente é uma realidade, a gente não pode negar isso, tá? Mas o que nós vamos aprender aqui é o que a Bíblia fala sobre o dinheiro. É o que Jesus nos ensinou. Aliás, meu Deus, você sabia que o tema dinheiro, ele é o segundo tema mais falado na Bíblia, abaixo do tema do reino de Deus? Jesus falou muito mais sobre dinheiro do que qualquer outro tema, abaixo do tema reino de Deus, é claro. Entendeu? Então, assim, a Bíblia fala muito sobre dinheiro e ela tem muito a nos ensinar, tá bom? Como lidar com essa questão do dízimo, das ofertas. Infelizmente, esse tema ele é tratado de uma forma muito irresponsável por muitos líderes, tá? Muitos líderes, infelizmente, se aproveitam de irmãos na igreja. Essa é uma realidade que a gente lamenta muito ter que confirmar, dizer que isso é uma realidade, porque de fato é uma realidade, tá bom? Mas nem todas as igrejas são assim, tá? Nem todos os líderes são assim, nós não devemos jogar todo mundo num pacote só e achar que todo mundo age da mesma forma, tá? Então tem líderes em todas as denominações, líderes sinceros que tratam da forma correta a respeito desse assunto e a gente precisa levar isso em consideração, tá bom? Essa curiosidade, né, acerca da frequência com que Jesus trabalhava esse tema, com que Jesus ensinava sobre o dinheiro, mostra que esse não é um problema novo, né? Ah, é verdade. Eu acho que ele começou a tratar disso lá com Judas, né? Se ele tratou muito desse tema, se ele deu ênfase a esse tema, sem dúvidas nenhuma, era um problema recorrente já na época de Jesus, né? E continua ao longo da história, né? É claro, tudo isso se desenvolve por um fato muito preocupante, por assim dizer. Lá na carta de Paulo a Timóteo, eu não me recordo exatamente o texto aqui agora, mas Paulo ele trata sobre a problemática do amor ao dinheiro, né? E a gente vê que
esse amor exagerado ao materialismo, ele acaba se tornando, de acordo com a Bíblia, a raiz de todos os males, né? A cobiça, a avareza, a opressão, a inveja, tudo isso é em decorrência desse amor exagerado ao dinheiro. Infelizmente, na época de Jesus existiam líderes religiosos assim, e nos nossos dias também existem líderes religiosos assim, que têm apego ao materialismo, que têm amor ao dinheiro e que realmente eles botam para depenar, né, os pobres dos fiéis. Infelizmente, muita gente pega e coloca todos esses líderes em um pacote só, né, o que eu acho injusto, porque tem muitas igrejas que tratam com seriedade sobre a pregação do evangelho, e o dinheiro, de acordo com a Bíblia, de acordo com os ensinos de Jesus, ele cumpre esse papel de auxiliador na pregação do evangelho, né? Inclusive a ordem de Cristo, a ordem de Deus, na palavra de Deus, acerca dos dízimos e ofertas, é exatamente com esse objetivo específico, né? Auxiliar na pregação do evangelho, para manter aquelas pessoas que se dedicam exclusivamente à pregação do evangelho, guarde essa palavra, né? Aqueles que se dedicam exclusivamente à pregação do evangelho, eles precisam do sustento também. E o dízimo, ele cumpre essa função. Nós vamos abrir a Bíblia e você vai entender melhor o que eu estou querendo lhe dizer, né? Só quero ressaltar uma fala do irmão Dailson aqui, é que ele fala do amor. É do amor às riquezas, tá? Ele não está falando das riquezas. As riquezas em si não é nenhum problema, tá bom, querido? O problema é quando você deixa com que essas riquezas sufoquem a tua espiritualidade. Elas acabam se tornando um Deus, tá? Concorrendo com o Deus verdadeiro. O Deus criador de todas as coisas, que é o dono de todas as coisas, tá bom? Então, assim, não é a riqueza em si, não é pecado você ser rico, não é pecado você ter bens materiais, tá? Pecado é quando você deixa esses bens materiais, essa riqueza, tomar o lugar de Deus no teu coração. E isso passa a ser um Deus para você. Aí sim, é aí que está o problema. Então, é o amor ao dinheiro, o amor às riquezas. Tá bom? Vamos lá. E aí surge diante de nós aqui a primeira pergunta. Nós vamos abrir a Bíblia aqui num texto, Mateus capítulo 23. Eu acho que aqui esse texto ele já vai responder uma indagação que muitos fazem a respeito do dízimo. Eu já vi muita gente dizendo assim, dízimo é coisa do Velho Testamento, né? E nós já vamos começar tratando do dízimo em um texto no Novo Testamento, para a gente comprovar, de acordo com a palavra de Deus, que dízimo não é coisa só do Velho Testamento, né? Não é coisa só do Antigo Testamento. No Novo Testamento Jesus tratou disso. Inclusive, como o irmão Cleiton falou, esse tema dinheiro foi o segundo tema mais falado, mais abordado por Jesus na sua época. Em todos os seus ensinos, o dinheiro ele ocupa a segunda colocação na frequência com que Jesus trabalhava sobre esse tema, né? E a gente vai ver que o Novo Testamento ele está recheado de textos que falam a respeito do dízimo e nenhum invalidando, né, os ensinos, as recomendações que existiam no Antigo Testamento. Pelo contrário, confirmando e deixando bem claro o papel dos dízimos e das ofertas no ministério de pregação do Evangelho, né? Mateus 23, verso 23, irmão Cleison. Vamos lá. Estou aqui com a minha Bíblia aberta, espero que você esteja aí com a sua, tá bom? E o texto vai dizer o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. Texto muito curioso. E aqui eu vou entrar num campo, me permitam os professores de português, né? Irmão Cleiton é um catedrático aqui também, né? Minha área é números, irmão. Não é português, não. É exatas, né? Mas a gente precisa entender, né, o texto na sua essência, qual era a mensagem que Cristo queria transmitir aqui nessa linguagem, né? O verso 23, ele é interessante porque se a gente não entender um pouco de semântica, de concordância, a gente vai acabar correndo o risco de imaginar que Jesus está aqui invalidando, né, a prescrição
acerca de dízimos e ofertas, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, olha a palavra que ele usa, em alguns textos Jesus ele é até um pouco, né, pega pesado, ele é incisivo, né? Porque realmente eles agiam com hipocrisia. Eles cobravam coisas que eles não praticavam, né? Eles cobravam dos fiéis, e isso é hipocrisia na sua mais pura essência, né? E ele chama os fariseus e escribas de hipócrita porque ele diz assim, ó, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, né? Ou seja, eles eram fiéis nesse aspecto, né? Inclusive no dízimo, né? Eles eram muito fiéis. Eles davam o dízimo de tudo, né? Que Jesus cita apenas 3 exemplos, né? Do endro, do cominho, do hortelã. Então eles devolviam o dízimo. Jesus não reprovou isso, não. Ele disse, vocês têm que fazer essas coisas. Só que vocês estão errando porque vocês estão fazendo essas coisas, mas estão omitindo outras, que são também muito importantes. E aqui a gente traz um detalhe à tona, né? Aqui, quando Jesus fala aqui do endro, do cominho, né, do hortelã, eram temperos, né, que eram cultivados no quintal de casa, os canteiros, né? Popularmente falando, quem é do interior, quem é raiz, né, que nem eu e o irmão Cleiton, vai entender do que a gente está falando, né? E assim, eles eram muito fiéis nesse aspecto do dízimo, né? E Jesus, ele não invalida, né? No final do texto aqui, aí ele vai dizer assim, ó, vocês são fiéis, vocês estão fazendo direitinho, devolvendo de tudo, como é correto fazer, né? Mas vocês têm negligenciado algo que é muito importante, né? Muito, muito importante. E aí ele fala aqui, ó, a justiça, a misericórdia e a fé. Por quê? Eles não eram justos com os fiéis. Eles oprimiam os fiéis, eles não tinham misericórdias das pessoas menos afortunadas, né? Eles queriam cobrar ali, até mesmo os dízimos, né? De todo mundo de uma maneira igualitária. A gente vai ver até mais na frente aqui o exemplo de uma viúva, né? Que foi dar um dízimo e ela era desprezada porque a quantidade material que ela devolvia era muito pequena. Mas aos olhos de Deus tinha um significado grande, né? Porque percentualmente falando era tudo que ela tinha. Só que aos olhos dos escribas e fariseus era pouco, né? Porque a quantidade era pouca. E Jesus fala a respeito disso. Porém, é importante a gente destacar no finalzinho aqui, quando ele diz assim, ó, devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês devem praticar a justiça, a misericórdia e a fé, mas praticando a justiça, a misericórdia e a fé não lhe torna isento de dizimar. Você ainda assim deve continuar dizimando. Deveis fazer estas coisas, aqui é onde eu entro no campo do português, né? Estas está se referindo aos substantivos mais próximos, né? Que é a justiça, a misericórdia e a fé. Sem omitir aquelas. O aquelas se refere aos atributos mais distantes, que é o ato de devolver o dízimo do hortelã, do endro e do cominho. Se algum professor de português quiser me corrigir, mas é basicamente essa a essência, né? Não vou aqui dar aula em detalhes, porque não é a minha área também, né, irmão Cleiton? Mas acaba sendo área sua, como estudante de direito, você tem que estar muito inteirado sobre essa questão de interpretação, né? Interpretar bem as leis. Mas assim, queridos, é exatamente isso. Olha, Jesus aprovou a devolução do dízimo, porém, ele ressaltou que esse ato ele tem que ser feito com amor, com justiça e sem hipocrisia. Essa é a verdade. Não é o que eu faço, não é o que você faz, é o que me motiva a fazer e que Deus leva em consideração. Nós fazemos também, né? Tá? Então, assim, há uma história lá em Lucas 18, contada por Jesus, tá? Que ele vai falar do publicano e do fariseu, onde o fariseu ali, ele se orgulhava em devolver o dízimo, porém, ele desprezava o publicano, porque era pobre, e ele se achava diferente e muito melhor do que o publicano, entendeu? Mas a história, no final, ela deixa claro que Jesus reprova a atitude do fariseu. Então, assim, tudo que nós formos fazer para Deus, o amor ele tem que ser o trilho, ele tem que ser o caminho por onde essas ações devem trilhar. Se nós fizermos, por melhor que seja a ação, mas se o amor se não for motivada pelo amor, isso não tem valor. Paulo vai deixar isso claro na sua carta aos Coríntios, né?
onde ele diz que ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, ou faça qualquer outra coisa, se não for por amor, de nada vale, entendeu? Então o amor ele tem que ser o trilho por onde as nossas ações devem trilhar, devem caminhar o tempo todo. Se não for dessa forma, Deus não aceita. E no capítulo 13 aí, que é o texto aí de 1 Coríntios que você mencionou a respeito do amor, Paulo ele trata também até do dinheiro, né? Onde ele diz, não sei se é no versículo 14, se não me engano, ele diz assim, mesmo que eu venda tudo que eu tenho, pegue todos os meus bens, distribua aos pobres, mas se eu não tiver amor, nada disso vai ter proveito, vai ter valor algum diante de Deus, né? Então o amor ele é a base sempre. Uma das provas mais interessantes desse assunto é a história da viúva que você citou agora, irmão. Porque o que Deus considera não é a quantidade, não é o tamanho da tua oferta, e sim os motivos que te levam a ofertar. Tá? Ali muitas pessoas doavam, ofertavam muito mais do que aquela viúva em termos de quantidade. Tá? A Bíblia fala que ela deu duas moedinhas simples, mas segundo o texto, a oferta dela foi maior do que a oferta de todos ali, não em quantidade, não no valor quantitativo, mas no valor qualitativo, na qualidade da sua oferta, das suas ações. Então Deus considera exatamente isso, tá? E é por isso que a gente precisa ter muito cuidado, entendeu? Mas, irmão Nailson, quais são os exemplos bíblicos que nós podemos estar citando, por exemplo, da devolução de dízimo? A Bíblia traz exemplos de que pessoas devolveram o dízimo, fora esse aqui, que a gente acabou de citar. Claro. Né? A Bíblia está recheada, né, desses exemplos. Eu quero chamar você, telespectador, para a gente ir lá para os primórdios logo. Nós vamos analisar aqui o primeiro exemplo de devolução de dízimo na Bíblia, né? E eu quero ressaltar aqui, a gente vai, ao longo do programa, a gente vai fazer essa diferenciação. Eu quero já que fique claro que existem dois tipos de doações na Bíblia, né? Dízimos e ofertas. Eles são coisas diferentes, cumprem papéis diferentes e a motivação de ambos também é diferente. A gente vai ver aqui, né? Inclusive, eu nem considero o dízimo como doação, mas na verdade como devolução, né? Deus ele nos dá primeiro. Ele é aquele provedor que confia, ele pega, deposita o 100% inteiro nas nossas mãos. E aí ele diz assim, filho, quando você reconhecer que eu sou o dono de todas as coisas, que fui eu quem te dei capacidade para conseguir os recursos que você tem, quando você reconhecer tudo isso, aí eu quero que você me devolva 10%. Não porque eu tenha necessidade, não porque eu preciso de dinheiro, mas aqui a gente vai ver duas faculdades, dois exercícios que Deus quer exercitar em nós. Primeiro é o reconhecimento de que Ele é o dono de todas as coisas. E segundo é para a gente praticar o desapego ao materialismo. Cristo quer desenvolver em nós essa falta de amor ao dinheiro, né? O dinheiro ele é necessário, ele é importante, ele é essencial na nossa vida, mas o amor ao dinheiro ele acaba se tornando uma raiz de todos os males, né? Então, através da devolução dos dízimos e da doação das ofertas, Deus quer desenvolver em nós esse espírito de gratidão, de solidariedade e de desapego aos bens materiais. E lá em Gênesis, no capítulo 14, verso 20, a gente vai ver aqui o primeiro exemplo, um exemplo clássico, né, de devolução de dízimo, né? Logo lá nos Patriarcas ainda. Primeiro livro da Bíblia, tá? Primeiro livro, né? Gênesis 14, verso 20. Leia comigo, vou dar um tempinho aí para você encontrar aí na tua Bíblia também. Capítulo 14, o primeiro livro da Bíblia, no verso 20, está escrito o seguinte: E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Olha só, interessante esse texto, né? Aqui, resumindo, contextualizando um pouquinho aqui a história, Abraão, o patriarca Abraão, ele estava voltando de uma guerra. Seu sobrinho Ló, que habitava na cidade de Sodoma e Gomorra, ele havia sido levado cativo, né? O povo vivia ali um período de guerras e quando uma nação ela vencia a outra nas guerras, aquelas pessoas mais importantes ali, eles eram levados cativos como escravos, iam para outro país na condição de escravos, né? E Ló, seu sobrinho, né, a nação vencida ali, havia sido levado cativo.
Então Abraão ele reúne alguns amigos poderosos também, organiza um exército e com o auxílio de Deus eles vão em busca de resgatar o seu sobrinho. E eles vencem esses outros reis. Ali foi uma luta de 5 reis contra 4, né? Foi uma aliança ali que fizeram algumas nações para guerrear contra outras, né? E além de levar as pessoas cativas, quando uma nação vencia a outra, eles pegavam os despojos de guerra. O que eram os despojos? Eram os bens materiais de valor que aquela nação continha, né? Que possuía ali. Eles reuniam tudo ali, juntavam e levavam. Era uma riqueza, né? Aquele tempo eram animais, eram ouro, eram pratas, joias, né? E tudo isso era levado como despojos de guerra. E o que acontece? Esses reis, eles pegam esses despojos de guerra e levam. Ali era um direito natural, de acordo com a cultura da época. Se uma nação vencia a outra, ele tinha por direito, posse sobre as riquezas daquela outra nação. É uma conquista de guerra ali, né? E aqui a gente vai ver que Abraão ele encontra um personagem um pouco enigmático aqui da Bíblia, Melquisedeque. Um pouco? Bastante enigmático, por sinal, né? E aí, na volta desse conflito, Abraão encontra esse personagem, Melquisedeque, e a Bíblia vai dizer aqui que Abraão adorou ele ali e devolveu os dízimos de tudo quanto tinha conquistado na guerra. E o mais importante é que Abraão, depois de devolver os dízimos, ele não fica com mais nada, né? Ele pega e entrega para os outros reis. Olha, vocês podem dividir entre vocês. Eu não preciso disso. Tudo que eu tenho, tudo que eu preciso, Deus já me deu, né? Então mas ele devolve o dízimo, mostrando aqui a importância desse ato, né, irmão Cleiton? Você gostaria de comentar um pouquinho mais a respeito desse assunto, desse episódio? Não, desse episódio aqui não tem muito o que aprofundar não, irmão. Você já comentou bastante. Eu só queria acrescentar um outro texto de Deuteronômio 14, onde Deus ele diz que certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente que cada ano se recolher no teu campo. Verso 22. Verso 23 diz assim: e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Eu quero ressaltar apenas essa última parte. Diz, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus. Então o dízimo ele tem um propósito, ele tem uma mensagem, tá? A qual Deus quer nos conduzir, né? Que é exatamente aprender a temer a Deus, a desapegar-se das coisas materiais, e é aprender a fazer bom uso dessas coisas materiais. Que quando Deus coloca bênçãos em nossas mãos, essas bênçãos não é simplesmente para a gente usufruir dela, mas é para a gente abençoar outros, tá? Essas bênçãos é para que outros sejam abençoados. E Deus quer que nós sejamos apenas um canal de bênçãos na vida de outras pessoas. Então Ele nos dá bênçãos para que a gente possa abençoar outras pessoas e assim a gente vai servindo de canal de bênção para muitas e muitas pessoas. Então esse é o propósito do dízimo, tá? Mas assim, o dízimo tem uma função específica que a gente vai aprender daqui a pouco, no decorrer do programa, tá? Que é para que serve de fato o dinheiro do dízimo, tá bom? Eu acho que essa é a pergunta que as pessoas aqui devem estar querendo saber. Para que serve o dízimo, né? Mas vai ser a nossa próxima pergunta. Só que antes da gente responder essa pergunta, a Bíblia, antes da Bíblia responder essa pergunta, eu quero só a gente faça um parêntese aqui a respeito da palavra dízimo, né? Ela tem um significado. Não é à toa essa nomenclatura, né? Eu vi uma vez não me lembro se foi num programa de televisão ou foi num post no Instagram, um líder religioso de uma certa igreja, que eu não vem ao caso citar o nome aqui, ele fazendo uma promoção de devolução de dízimo na igreja, né? Para quem tivesse com dízimo atrasado ou alguma coisa do tipo, ele fazendo uma promoção lá que a pessoa iria devolver apenas 8%. Né? E aí eu ri quando eu vi essa postagem, porque o homem ele não tem autoridade para mudar aquilo que Deus definiu, para mudar aquilo que Deus estabeleceu. O dízimo, o próprio nome, ele tem um significado. O dízimo quer dizer dízima ou 10ª parte. A 10ª parte de um todo. Você pega algo, divide em 10 e uma daquelas partes ali representa a dízima ou dízimo.
Tratando em miúdos, colocando aqui, 10%, né? Dízimo significa 10%, é a 10ª parte, é o percentual de 10% de um todo, né? Então foi Deus quem estabeleceu esse percentual, o nome está aqui claramente definido na Bíblia. Então o ser humano, mesmo na condição de líder religioso, ele não pode mudar esse percentual. Ele não pode fazer uma promoção de dízimo, devolução de dízimo de 10% ou de 9%, não pode. Subtraindo de muito menos aumentando. Muito menos aumentar. Eu já vi líderes religiosos também aumentar, por exemplo. 30%. Já vi um fazendo, pedindo 30%. 20%. Eu vi um líder religioso, um casal, né? Onde estava lá o pastor, a pastora, ele cobra 10%, né, de dízimos como salário para o pastor e mais 4% de dízimo, segundo ele, para pagar o salário da pastora, que é a sua auxiliar, né? E aí soma 14%. Isso não é bíblico também, né? E é por esses absurdos que muita gente tem o pé atrás, né, com esse tema. Muita gente fica mesmo, sabe, se fecha quando se trata a respeito do dinheiro. As pessoas não querem nem entender, né, o que Jesus ensinou sobre isso, né, por conta desses falsos líderes. Exatamente. Então, é 10% e nada mais. Dízimo, a Bíblia ela define um percentual. Não é um valor, é um percentual. O dízimo do irmão Daílson, bem maior que o meu, viu? Bem maior que o meu, porque ele ganha bem mais que eu, tá? Brincadeira, estamos brincando, mas ele ganha mais que eu, tá? Mas o dízimo, a Bíblia define percentual. Quero só fazer uma correção, de salário dos nossos trabalhos. Nós não ganhamos recurso por esse programa que a gente está falando, pelas nossas atividades na igreja, não. Não somos pastores, não somos líderes religiosos assalariados, viu? Que fique claro isso. Todo o nosso trabalho aqui com o programa, os evangelismos públicos que a gente faz é por amor à obra, cumprindo a ordem do mestre de pregar o evangelho. Não somos remunerados por isso. Meu trabalho é lá no meu setor, o irmão Cleis também no dele, na sala de aula, e é esse a nossa fonte de recursos, viu? A gente faz a investir, né? Verdade. Do pouco que a gente ganha, a gente coloca, além do nosso dízimo, tá? Além do nosso dízimo, a gente coloca muito mais na obra de Deus, tá? Do nosso tempo, tá bom? Dos nossos recursos financeiros e de muitas outras coisas, né? Transportes que são disponibilizados para a obra de Deus, e a gente não ganha nada por isso em termos financeiros, tá? Que isso fique bem claro para você. Porque quando tu diz que eu ganho bem mais que você, podem imaginar que... Não tem nada a ver com isso, é verdade, bem colocado. Então assim, nós não recebemos salário por isso, tá? Mas a verdade é que o que a Bíblia define como dízimo é 10%. E com relação à oferta, ela vai dizer que é proporcional à nossa renda e é voluntário. É voluntário, tá bom, queridos? Deus não aceita nada por obrigação. Nada, absolutamente nada. Tudo aquilo que alguém vai fazer, se for por obrigação, Deus não aceita. Deus não aceita. Então tem que ser por amor, tá? Tem que ser por amor. É de forma voluntária. Então, se você ganha... e mais, 10% da tua renda. E se eu não tenho renda? E aí, irmão? Precisa dizimar, vai dizimar como, né? Se eu não tenho renda, eu não tenho dízimo. Como eu mencionei aqui no início, primeiro Deus ele coloca o todo em nossas mãos. E aí depois ele pede pra gente devolver a 10ª parte. Se não foi colocado nada na sua mão, você vai devolver o quê? Mas eu já ouvi alguém falando que paga o dízimo. Tá correta essa expressão? Tá totalmente errado. Me perdoe se alguns dos telespectadores falam isso. Eu acredito que a maioria das pessoas que falam isso falam por inocência, né? Não é pagar, porque a gente nem tem nada, né? Pra gente pagar alguma coisa, a gente paga com recursos próprios, né? Quando a gente entra nessa seara de dízimos e ofertas, a gente não tem nada. Nós somos apenas mordomos, dispenseiros, cuidadores, né, do patrimônio de Deus. Deus é quem é o dono de todas as coisas. Lá no Salmo 24, verso 1, vai dizer que do Senhor é o ouro, é a prata, tudo. Lá diz que a terra e o que nela se contém, tudo pertence a Deus, inclusive nós, como seres humanos, pertencemos a Deus. Então nós somos apenas cuidadores. Quando Deus dá um emprego, dá um patrimônio, dá um bem material pra gente, é pra gente usar esse bem, essa riqueza, cuidar e através dessa riqueza abençoar outras pessoas, né? Seja um carro, seja uma casa, seja uma empresa, é para você gerar emprego, é para você ajudar
aqueles que precisam, né? Nós somos mordomos de Deus no que diz respeito aos bens materiais, né? Quero esclarecer algo que a gente vê também, ouve às vezes aí, de alguns líderes religiosos, é que a Bíblia usa em alguns momentos a expressão tudo, né? Acho que nós temos que entregar tudo ao Senhor. E muita gente faz mau uso dessa expressão. Verdade. E leva as pessoas a fazerem coisas assim, entendeu? Absurdas, né? Absurdas. E infelizmente, por não conhecerem a verdade da palavra de Deus, muitas pessoas acabam caindo nesse tipo de golpe, tá? E isso para mim é golpe, tá? Então assim, esse tudo que a Bíblia fala não é para você pegar os teus bens e dar tudo para a igreja. Não, a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo para você disponibilizar os teus bens para a obra do Senhor, quando necessário, tá? Se você tem um transporte, não é para você vender o teu transporte e entregar o dinheiro dele todo para a igreja. A Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo se a igreja precisar do teu transporte em algum momento, que você possa disponibilizá-lo para a obra do Senhor, tá? O que ela te pede em recursos é 10%. 10% é o teu dízimo, você vai devolver ao Senhor, porque Ele já colocou isso em tuas mãos. Com relação à oferta, é voluntário, é você quem vai definir a tua oferta. Não é o pastor, não é o líder, é você quem vai definir a tua oferta. Agora a Bíblia diz que ela tem que ser proporcional. Proporcional no sentido de que você ganha 5 mil reais, você vai devolver R$1 de oferta, né? Entregar R$1 de oferta na igreja, aí você está sendo mesquinho para a obra de Deus. Tá? Você poderia ser um pouco mais generoso, é claro, mas isso vai de cada coração. Então, se você ama o Senhor, se você ama a obra de Deus, com certeza você não vai agir dessa forma. Você vai agir conforme os ensinos da palavra de Deus, tá bom? Se você ganha 5 mil reais por mês, você tem condições, sim, de doar um valor um pouco mais generoso para a obra do Senhor, tá? E a gente vai falar um pouco agora para que serve esse recurso, tanto de dízimo quanto de oferta. O que a igreja faz com isso? A gente sabe que isso pode diferir de igreja para igreja. Então a gente vai falar de acordo com a Bíblia, o que a Bíblia nos ensina e pincelar alguma coisa do que acontece na nossa igreja. Como a nossa igreja age em relação a isso. O que acontece nas demais igrejas não nos interessa. Agora você tem que avaliar pela luz da Bíblia o que cada igreja, inclusive a nossa, tá, faz com esses recursos. Se está em conformidade com a orientação bíblica ou não, né? Tá bom? Fica aí a dica para você. Vamos lá, irmão Deus. Como que o dízimo era usado, por exemplo, lá em Israel? Vamos começar lá do Antigo Testamento. Como que o dízimo era usado? Para que servia o dízimo lá no Antigo Israel? Números. Abra sua Bíblia no livro de Números. A minha já está aberta aqui. Já estou com o texto aqui em evidência. Números, capítulo 18, verso 21. Nós vamos ver aqui qual era a função do dízimo. Deus estabeleceu a instituição, né, o dízimo, e a gente vai ver aqui por quê, qual foi o motivo, né, que Deus fez isso. Verso 21 do capítulo 18 do livro de Números, diz o seguinte, olha: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. Interessante esse texto e eu vou contextualizar aqui para você. Lembra que agora há pouco eu falei a respeito de guerras, dos despojos de guerras? A nação de Israel ela era organizada em tribos. Existiam 12 tribos que compunham a nação de Israel inteira, né? Essas tribos elas tinham características peculiares. Cada tribo ela cumpria uma função dentro da nação de Israel. Por exemplo, a tribo de Dan. Dentro da tribo de Dan eram nomeados os juízes, as pessoas que ocupavam essa função jurisdicional dentro da nação de Israel, né? Digamos assim, o sistema judiciário de Israel, ele era retirado, as pessoas que compunham esse sistema eram retirados de dentro da tribo de Dan. Era a responsabilidade dessa tribo. Era a responsabilidade dessa tribo, né? E aí a tribo de Benjamim, por exemplo, eram os líderes do exército, os líderes militares, eram dessa tribo, de Benjamim. E Deus escolheu a tribo de Levi para cumprir uma função especial dentro da nação de Israel. Cada uma dessas tribos cumpriam suas funções. Se a gente for estudar profundamente, talvez a gente vai trazer em algum outro tema esse detalhe, a gente vai analisar cada uma dessas tribos com as suas características. Então, né? Dan era o Ministério da Justiça, né? Os levitas era Ministério da Defesa, do Tesouro.
Ah, o Levi era, exatamente, né? A outra tribo aí que você comentou, benjamitas, Benjamim, né? era o Ministério da Justiça, né? Issacar, né? Era a tribo, eles eram conhecidos como jumentos dos ossos de ferro, uma expressão assim. Ministério do Trabalho, a Era galera do aqueles trabalho. que compunham a força de trabalho da nação de Israel, né? Bem organizada. Era Né? bem organizada. Era fascinante. Até nas marchas que eles iam, as tribos, elas eram organizadas. Não era todo mundo misturado, né? Cada tribo era organizada, as pessoas com os baluartes, as bandeiras ali à frente, todo mundo marchando de uma maneira muito... Rapaz, a nação de Israel assim, era um exemplo, a maneira como eles se organizavam, né? Um exemplo para nós. Um exemplo no quesito de organização e infelizmente não foi um bom exemplo em alguns momentos em termos de atitudes, tá? Fidelidade. De fidelidade e tal. Mas me chama a atenção no texto que você leu, irmão Dailson, a seguinte expressão: serviço da tenda da congregação. Pelo serviço que prestam, né, na tenda da congregação. Então, assim, ele quer dizer que a tribo de Levi, eles eram responsáveis pelo serviço da tenda da congregação. O que era essa tenda da congregação? Vamos tentar definir um pouco isso aqui para que as pessoas compreendam. De palavras rápidas aqui. O que era a tenda da congregação, meu Deus? A tenda da congregação era o centro religioso da nação de Israel. Eles tinham lá um tabernáculo, né, um santuário, onde toda a nação de Israel se reunia nos períodos festivos, né? Eles tinham umas festas solenes lá que eram realizadas, né? E Deus estabeleceu essa tribo de Levi para cuidar desse serviço religioso. E o que acontece? Eu nem concluí o meu raciocínio aqui, irmão Cleison. Essas tribos, essa organização dessas tribos, eles tinham a força de trabalho, eles tinham a força bélica, e aí quando eles iam para a guerra, que eles conquistavam outras nações, eles retornavam com os despojos, e esses despojos eram divididos entre as tribos. Porém, essa tribo de Levi, que cuidava dos rituais, do serviço religioso, eles não tinham parte nessa divisão de bens. Eles não cultivavam a terra, eles não participavam de guerras, eles não tinham direito à herança. Todos os bens conquistados nas guerras eram divididos entre as outras 11 tribos. A tribo de Levi, ela não participava, a tribo de Levi não cultivava, mas eles trabalhavam no serviço religioso. Então, exclusivamente no serviço religioso. Então eles tinham que ter uma fonte de sustento. E aí Deus, em sua infinita sabedoria, ele estabelece o sistema de dízimos para que essa tribo pudesse ter também sustento como as demais tribos. Né? Muito interessante a maneira como Deus conduz o seu povo. Né? E o mais interessante é que esses dízimos eram entregues aos levitas e eles usavam para o seu sustento e manutenção do trabalho de Deus. Do serviço de Deus. Então, assim, há toda uma organização por trás disso. Mas, amados, Paulo, irmão Dailson, ele vai afirmar algo a respeito do sustento do ministério do Evangelho, que nós podemos, inclusive, tomar como exemplo para os dias de hoje, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versos 13 e 14, Paulo vai afirmar sobre o sustento do ministério do Evangelho. O que Paulo fala lá? Será que tem algo a ver com o que a gente acabou de ler aqui atrás, no livro de Números? Claro, tem tudo a ver. Então, vamos fazer essa análise aqui. Lembrando que aqui agora é Novo Testamento, viu? Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 9, versos 13 e 14. Olha o que Paulo fala, ó. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor, aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Paulo não está falando nada novo aqui, não está ensinando nada novo, ele está falando o que a gente acabou de explicar sobre a cultura da nação de Israel, né? Os levitas, eles prestavam um serviço exclusivo no templo, serviço religioso de organizar os cultos, de dar assistência às pessoas. Quando você ia lá no templo, as portas do templo estavam abertas, tinha alguém lá, tinha um sacerdote para atender, né, para realizar os rituais, as cerimônias, e ele era exclusivamente dedicado a esse serviço. Então,
todos os ministros de Deus que se dedicam exclusivamente, vejam só, por isso que eu e o irmão Cleison não somos remunerados no nosso serviço ministerial ou sacerdotal, porque nós não servimos com exclusividade, nós temos outras funções. Então, se nós temos outras funções, a gente tem capacidade de obter sustento através dessas outras funções. Mas se fôssemos exclusivamente obreiros de Deus dedicados ao ministério, aí sim nós faríamos jus, né, aos recursos para o nosso sustento, que fique claro, não é para luxos, né, não é para ostentar, não, é apenas para o sustento. A tribo de Levi não era uma tribo que detinha grandes riquezas, né, mas eles tinham o suficiente para o seu sustento através dos dízimos, né. Me chamou uma atenção aqui o versículo 14. Diz assim, ó, assim também, ó, é o apóstolo Paulo falando, assim também ordenou o Senhor que os que pregam o evangelho vivam do evangelho. A ordem, ela veio de quem? Do Senhor. Então perceba, é uma ordem divina. Deus ordenou que aqueles que pregam o evangelho exclusivamente, vivem exclusivamente da pregação do evangelho. Eles precisam comer do evangelho, viver do evangelho. É por isso que eles são assalariados. Então aqui há uma justificativa para o salário de pastores. Mas algumas pessoas usam a expressão sustentar pastor. Você já ouviu isso, meu Deus? E essa expressão, muitas vezes, ela é depreciativa, tá? Então assim... Mas ela tem a sua raiz na Bíblia, né? Como ela, o texto diz, é para o sustento, né? Sustento, né, da obra. E esse sustento da obra... não apenas da obra, mas também o sustento do pastor mesmo, obreiro, né? Porque ele não tem comércio, ele não bota roça, tá? Ele não tem empresas, ele não tem nenhuma outra atividade remunerativa, tá? A única fonte de recursos dele é o salário do dízimo que ele recebe. A gente está falando de pastores que se dedicam exclusivamente. Existem diversas religiões aí onde os pastores eles acumulam funções, né? Acumulam funções e ainda recebem pelo... Aí nesse caso não tem base bíblica. Não né? tem. Não tem. De acordo com a Bíblia, a pessoa que se dedica exclusivamente ao ministério, os pastores, por exemplo, eles devem se dedicar exclusivamente a essa função. Não é para ter comércio, não é para se envolver em política, não é para abrir empresa, de maneira nenhuma. Dia e noite, de domingo a domingo, ele é pastor e ele tem que se dedicar exclusivamente a essa função. Aí sim, o salário que ele vai receber, um salário justo, é claro, não é salário exorbitante. Mas também não é aquele salário mesquinho que não dá nem para ele viver, né? Não pode, né? A gente sabe que no nosso país o salário mínimo hoje, infelizmente, não dá para sustentar uma família, né? Tem que ser um salário justo e digno. Na nossa igreja, a gente tem autoridade para falar a respeito disso, tá? As demais religiões não cabe a nós, tá? Cabe a cada um avaliar, a gente também faz as nossas avaliações, mas não cabe a nós estar falando disso. Mas em relação à nossa igreja, pastores adventistas, eles não têm nenhuma outra atividade remunerativa. Eles são unicamente pastores, tá? O trabalho deles é pastorear as igrejas, dar assistência aos membros das igrejas que eles pastoreiam. Tá? Nossa igreja, os pastores, eles se dividem, né? A igreja se divide em distritos, tá? Que são grupos de congregações. Grupos de congregações de igrejas formam um distrito, grupo de distritos, né? Vão formando organizações maiores. A nossa igreja é organizada dessa forma. Depois a gente pode até fazer um programa para falar sobre a organização hierárquica da igreja, né? Parte institucional da igreja. A gente pode fazer isso depois para você conhecer um pouco mais a respeito da igreja adventista. Mas eu quero dizer para você que na nossa igreja, pastores adventistas, eles vivem exclusivamente da pregação do evangelho, tá? Eles não têm empresa, eles não têm nenhum outro trabalho, nenhuma outra atividade, a não ser a pregação do evangelho, pastorear as igrejas. É por isso que eles não se filiam a partidos políticos, é importante entrar nessa seara, né? De maneira nenhuma. Isso não quer dizer que eles são proibidos, tá? Eles até podem. Mas a partir do momento em que eles decidem fazer isso, eles deixam de atuar como pastor. Eles perdem a sua credencial, tá? Eles podem ter outras atividades financeiras? Eles podem. Mas a partir do momento em que eles voluntariamente decidem assim, eles perdem a sua credencial. Eles deixam de atuar como pastores, tá bom? Eles deixam de atuar como pastores na igreja. Na nossa igreja funciona assim, tá bom? Nas demais, não vem ao caso aqui, tá bom? Falamos agora um pouco a respeito de que, no que tange ao dinheiro, né,
aquilo que a gente leva, os nossos donativos para a igreja, a gente não trata só de dízimos, né? Tem mais coisas, né? Além do dízimo, o que mais devemos trazer ao Senhor? Uma vez um amigo, aqui mesmo na cidade, ele me ligou querendo tirar dúvidas a respeito de primícias. Ele disse que a igreja dele ensinava, né? Que A respeito de? primícias. Primícias. Ele queria entender, né? Na Bíblia a gente vai encontrar essa expressão em alguns textos aqui. E segundo ele me informou, na igreja dele, o pastor ele cobrava primícia. Além do dízimo, das ofertas, as pessoas tinham que primiciar. Talvez você que esteja nos ouvindo aqui, nos assistindo nesse momento, esteja entendendo o que eu estou falando, né? Talvez o seu líder religioso ensine isso também, né? Mas primícias, de acordo com a Bíblia, é o ato de eu devolver com primazia, eu priorizar essa minha oferta a Deus, fazer isso logo assim que eu receber o meu salário, eu pegar o primeira Coisa se fazer separar o de Deus. Exatamente, isso é que é primícia, né? Não é uma doação à parte. Eu vou devolver o dízimo, devolver a oferta e mais a primícia, porque o pastor me ensinou assim. Tá errado, né? Isso não tem base bíblica, né? É o ato de você priorizar, tornar isso a sua primeira atitude com o seu recurso, separar logo de Deus. Isso é primícia, viu? Só um esclarecimento aqui, porque eu lembrei que já tinham me perguntado a respeito desse assunto, né? Mas além do dízimo, o que mais nós devemos trazer ao Senhor, Cleiton? As ofertas. Ofertas, né? E em relação a ofertas, a Bíblia não determina valor e nem percentual, tá? Em relação ao dízimo, a gente falou que é 10%, é percentual, não é valor, é percentual. Os meus 10% é diferente dos 10% do irmão Daílson, é diferente dos 10% de qualquer outra pessoa, porque ganhamos valores diferentes nos nossos trabalhos, os nossos salários não são iguais. Tá bom? Se eu ganho 1.000, os meus 10% vai ser 100. Se eu ganho 10.000, meus 10% vai ser 1.000. Então, assim, vai diferir nesse aspecto. Mas a oferta, a Bíblia não determina valor. Tu tem que devolver tantos por cento, ou tu tem que devolver tantos reais. A Bíblia não fala dessa forma. A Bíblia diz que tem que ser proporcional à nossa renda e tem que ser voluntário, de coração. Quero ler um texto aqui no livro de Salmos, capítulo 96. Salmo 96, verso 8. Vai dizer assim, ó: dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas, ofertas, tá? E entrai nos seus átrios. Malaquias 3, verso 8, talvez um dos textos do Antigo Testamento mais usados para falar de dízimo, seja o texto de Malaquias 3, né? No capítulo 3, verso 8, Malaquias, vai falar o seguinte: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: eis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então, quando eu deixo de devolver o meu dízimo, eu estou roubando a Deus. Quando eu não oferto, eu estou roubando a Deus. Ou se devolvo com negligência, né? Devolver um dízimo de 8% também. Entendeu? Ou devolver o dízimo apenas de parte. Por exemplo, eu tenho um exemplo hipotético aqui. Eu tenho um salário do meu trabalho no mês inteiro e tenho uma aposentadoria, né? Tenho uma aplicação fundo de investimento que me dá renda também. E aí eu devolver o dízimo só do meu salário, estou roubando a Deus também, né? A Bíblia é bem clara ao dizer que o dízimo é de toda a sua renda. A gente viu lá em Mateus 23, que nesse ponto os escribas e fariseus eles eram fiéis, eles devolviam até do que eles produziam no quintal, né, no canteiro de suas casas. Exatamente. E quando a gente devolve o dízimo apenas de uma fonte de renda, sendo que eu tenho mais de uma, é roubar a Deus também. Isso é negligência, né? Muita gente diz: eu não sou aposentado, eu não trabalho, mas recebe o Bolsa Família. Né? É ou não é uma fonte de renda? É uma fonte de renda. Então, se eu tenho uma fonte de renda, por menor que seja, é claro que a pessoa que é beneficiada do Bolsa Família ele não vai devolver um dízimo grande, porque o dízimo é justo, é muito justo, porque Deus não estabeleceu um valor fixo, ele estabeleceu um valor percentual. Então, se você ganha muito, vai devolver muito. Se você ganha pouco, vai devolver pouco. Se você não ganha nada, não vai devolver nada. Não tem que devolver. É exatamente isso.
Então, queridos, depois a gente pode, inclusive, fazer um programa para tratar de algumas perguntas que são bastante corriqueiras em relação a dízimos. Uma vez alguém me perguntou a respeito de empréstimo, meu Deus. Será que eu tenho que devolver o dízimo de empréstimo? Peguei um dinheiro emprestado a alguém e aí eu tenho que devolver o dízimo desse empréstimo? Existem muitas perguntas assim, tá? Talvez a gente pode depois fazer um programa para falar um pouco sobre isso e responder essas perguntas. Mas já Você pode fazer a sua pergunta, né? Mande a sua pergunta aí pode deixar lá no chat, tá? A gente vai ter o prazer de responder. Mas respondendo a pergunta do dízimo aqui em relação ao empréstimo. Do empréstimo em si, você não tem que devolver, o dinheiro não é seu. Emprestado, né? É um dinheiro emprestado, você vai ter que devolver o dinheiro. Então, se não é seu, não é uma renda sua. Agora, vamos supor que você pegou um empréstimo e você investiu esse empréstimo, ou parte dele, em algum negócio e ele te gerou uma renda. Aí você vai ter que devolver da renda, tá? Do empréstimo, não. Mas da renda que esse empréstimo gerou a você, pelo fato de você ter investido... O lucro, né? Obtido, né? E se você teve algum lucro, aí sim, aí do lucro, tá? Daquilo que é seu, você sim tem que devolver o dízimo, tá? Então a gente pode depois aí programar algo aí nesse sentido para a gente trabalhar aqui com vocês, tá bom? Deixa aí nos comentários aí se você quer um programa parecido, um programa desse tipo aí, que a gente vai ter o maior prazer de organizar e trabalhar esse tema com vocês aqui. Interessante, né? E como entramos aqui na seara das ofertas, né? O Salmo 96, verso 8, ele fala pra gente entrar nos atos do Senhor com oferendas, né? Com ofertas. Essas ofertas, como o irmão Cleiton já bem mencionou aqui, elas expressam a nossa gratidão por tudo que Deus nos dá, né? O dízimo, ele representa o nosso reconhecimento de que Deus é o dono de tudo. Eu estou devolvendo, reconhecendo que tudo que eu possuo, tudo que está sob minha responsabilidade pertence a Deus. A oferta é uma espécie de gratidão por essa confiança que Deus deposita em mim em colocar esses recursos sob a minha responsabilidade. Então eu vou lá e oferto de maneira graciosa, né, agradecendo a Deus por essa confiança, né? E para a gente encerrar o programa de hoje, nós vamos ler um texto aqui no capítulo 21 de Lucas, onde a gente vai ver aqui a história da viúva pobre, né, mencionada logo no início do programa, né? Eu já falei um pouquinho, o irmão Cleiton também pincelou um pouco sobre ela, mas agora a gente vai entrar de fato nessa história para a gente encerrar o nosso programa de hoje. Lucas, capítulo 21, versículos do 1 ao 4, né? Jesus vai mostrar através desse exemplo aqui qual é a verdadeira essência da oferta, né, irmão Cleiton? Você pode ler para a gente esse relato? Lucas 21, verso do 1 ao 4. Vou ler aqui mesmo na minha tela aqui, tá? Se você tiver com a Bíblia aberta aí, você pode acompanhar. Lucas capítulo 21, versos 1, 2, 3 e 4. O verso 1 diz assim: Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio, na salva, tá? Viu também certa viúva, no versículo 2, certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Versículo 3, e disse: verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos. Versículo 4, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Texto, hein? Texto bem forte, né, irmão Deus? E aqui a gente até vê assim uma margem, né, para uma interpretação equivocada, né, a respeito desse texto. Eu acho que é em cima desse texto que muitos líderes religiosos... Para quem está mal intencionado, isso aqui é um prato cheio, né? Exatamente, porque o texto ele vai dizer aqui que esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía. Todo o seu sustento. E a gente vê aqui Cristo elogiando, né, essa atitude dela aqui. Mas como o irmão Cleiton falou, não por ser essa uma recomendação, uma prescrição bíblica, você doar tudo que tem, de maneira nenhuma. O que Cristo está ressaltando aqui é a tremenda fé que aquela mulher teve ao fazer, né, fazer o que fez. Isso demonstra confiança em Deus, né? Ele faz essa comparação aqui porque a maioria dos líderes ali daquela época, das pessoas de prestígio, eles faziam as suas doações, por exemplo, colocavam lá no gasofilácio, né, que era o lugarzinho onde era depositadas as ofertas, né? Notas altas, por exemplo, uma nota de 100, de 200 reais, eles faziam isso se mostrando para a sociedade que estavam doando, né? E aquela mulher, com toda a discrição possível, pegou 2 moedinhas de pequeno valor, vamos dizer,
comparar hoje fossem 2 moedinhas de 50 centavos, né? E colocar ali na salva. E aí Jesus disse, olha, essas ofertas grandes que vocês estão fazendo aí, vocês fazem, mas é porque sobrou, né? Vocês não se planejaram, vocês não se organizaram para ofertar a Deus. Essa mulher, pelo contrário, ela pegou todo o recurso que ela tinha naquele momento e entregou a Deus, demonstrando confiança e gratidão, né? Então é nesse sentido, não é para você pegar tudo que tem, vender e levar para o líder religioso ou para a igreja, né? Não é essa a essência desse texto. Aqui o que Jesus está falando aqui é acerca da essência, da fé, de confiar em Deus, né? Foi a atitude que motivou essa viúva, né? Essa mulher a fazer isso, né? Perfeito, queridos. Nosso tempo já esgotou, tá? E esperamos sinceramente que você venha a aceitar os dízimos e as ofertas como sendo parte do plano de Deus para a manutenção da sua obra, a manutenção da pregação do Evangelho, tá? E que você venha aceitar também que aquelas pessoas que dedicam exclusivamente, tá, a sua vida para a pregação do Evangelho, eles precisam, tá? É uma ordenação do Senhor, tá? Eles precisam ser sustentados pela obra também, tá bom? Então esses recursos, eles vão servir para remunerar o pastor? Sim, aquele que vive exclusivamente da obra, tá? Mas também os recursos da igreja, as ofertas, vão servir para a manutenção da obra de Deus, pregação do Evangelho, para pagar uma luz, uma água, para manutenção do templo, para de materiais, né? Compra de materiais, microfones, tá? Quem trabalha em sonoplastia sabe as necessidades das igrejas hoje de ter um som bom na igreja, com bons microfones, uma mesa de som para ter um som de qualidade, os folhetos, entendeu? Que são distribuídos, os folhetos, bíblias, livros, enfim, materiais diversos que são hoje, daqui a pouquinho, ao sair daqui a gente vai para um programa chamado Quebrando o Silêncio, E nós temos ali uma porção de materiais que são sim oriundos desses recursos, tá? Que a igreja recolhe como ofertas e dízimos, tá? Então é para a pregação do Evangelho, que você possa tomar então a decisão, tá? De devolver de forma sistemática aquilo que é de Deus, o dízimo, tá bom? E com o coração cheio de gratidão e de generosidade você possa também ofertar para assim contribuir com a obra do Senhor, tá? Eu já aqui me despeço de você, um grande abraço. É isso aí, meu querido. Nós agradecemos de verdade pela sua atenção, pela sua companhia calorosa de sempre, né? Esperamos ter esclarecido qualquer dúvidas que estivessem aí nas suas cabeças, né, a respeito desse tema. É um tema muito delicado, um tema onde pessoas emitem suas mais diversas opiniões, né? Mas, em todo caso, assim, eu sempre recomendo para as pessoas, eu digo, olha, dízimo e oferta é uma prescrição bíblica, é uma ordem divina, né? Então, não adianta a gente ficar fazendo conjecturas, querer administrar esse recurso. Não, a gente devolve de acordo com o que Deus nos orienta. Se as pessoas responsáveis pela administração desses recursos fizerem mau uso, aí é um problema delas com Deus, elas vão prestar contas com Deus. O que nós devemos ter em mente, né, a nossa consciência é de que fizemos a nossa parte, que é devolver, né? Que você alimente esse espírito, né, de gratidão, de fidelidade a Deus, devolva, sem se preocupar com a destinação desses recursos. Esperamos que eles sejam aplicados de maneira fiel e sábia. Em todo caso, se não forem, é uma questão entre quem faz mau uso, quem faz má administração desses recursos e Deus. Não cabe a nós querer julgar ou administrar, né? Cada um no seu quadrado. Então é isso, quero convidar você nesse momento a orar conosco, agradecendo a Deus por esse estudo maravilhoso, né? Por esse tempo que passamos com a palavra de Deus aberta, aprendendo um pouco mais a respeito de mais um tema, né? Mais um ensino de Jesus à luz das Escrituras. Você pode orar, irmão, para finalizar? Posso sim. Só lembrando, se ficou alguma dúvida, alguma coisa que não ficou bem clara, ou se você tem alguma pergunta a fazer, você pode deixar nos comentários lá pra gente, tá? A gente vai ter o maior prazer de responder para você. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Pai, Santo Deus, nós te agradecemos por mais este programa, que o Senhor nos conduziu aqui no estudo da Tua Palavra. Que nós possamos crescer espiritualmente a cada dia, que os amigos que nos assistem, que nos ouvem aqui a cada programa também possam crescer espiritualmente e que esse tema tenha ficado claro na mente de cada um, meu Pai. Amém. Deus maravilhoso, que o Senhor venha nos dar discernimento da Tua Palavra a cada dia de nossas vidas. Nós queremos entregar nossas vidas em Tuas mãos, as nossas aqui no nosso estúdio, mas também daqueles que nos ouvem, daqueles que nos acompanham, tá bom? Sim, todos aqueles inscritos no nosso canal. Deus maravilhoso, que o Senhor venha abraçá-los de maneira especial. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Muito Deus obrigado abençoe, pela sua companhia. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.